Meu nome é Arthur Fabrício da Silva, e conforme o mundo progride tecnologicamente, deixando a utilização de ferramentas digitais cada vez mais simples e mais integradas em nosso cotidiano, podemos notar um distanciamento maior de inovações referentes às formas mais comuns de dispositivos tecnológicos, como computadores desktop, notebooks, e uma aproximação maior de dispositivos digitais em objetos mais inesperados, como por exemplo no painel de controle de uma geladeira ou fechaduras de porta eletrônicas com conexões com a internet, tablets, dispositivos móveis, entre outras coisas. Para tudo isso funcionar, é sempre necessário a presença de um processador nesses dispositivos. Só que se nós formos pesquisar, a maior parte desses aparelhos que possuem recursos mais limitados e maior portabilidade, eles não utilizam os mesmos processadores que computadores comuns utilizam, e sim utilizam os chamados processadores ARM. O que são processadores ARM? O nome ARM na realidade se refere a uma família de conjuntos de instruções de processadores. A empresa que é responsável pelas estas instruções, a ARM Holding, ela somente faz o design dos chipsets e das instruções e a vendem a fabricantes que pegam um modelo e implementam de forma física dentro dos processadores. O ARM ele utiliza a arquitetura de instrução RISC, que seria a Reduced Instruction Set. Basicamente significa que as instruções que eles têm que processar são mais simples, cada uma desempenhando uma função só. Logo após ela ser executada, é retornado o valor. Só que é uma diferente das arquiteturas mais convencionais em processadores. Elas utilizam os modelos CISC, que é Complex Instruction Set. Elas enviam instruções muito mais complexas, com muito mais operações a serem realizadas em cada uma. Eu me chamo José Augusto Pereira da Rocha, e agora eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens da arquitetura ARM. Eu vou iniciar falando sobre as vantagens. Baixo consumo de energia. Por serem inicialmente desenvolvidos com o objetivo de performar com baixas cargas de energia, existem algumas características que os fazem aderir a um baixo consumo de energia, como por exemplo, possuem menos transistores por conta da sua arquitetura RISC. Outra vantagem relacionada ao baixo consumo de energia é que esses processadores possuem uma maior vida útil de bateria. Essa diferença é perceptível quando você compara dispositivos que os processadores possuem com os que não possuem arquitetura ARM. Os que possuem esta denominada arquitetura duram muito mais tempo. Preço acessível para o desenvolvimento. Os processadores ARM são criados com um preço muito abaixo se comparado a outros processadores, pelo fato de não necessitarem de equipamentos caros para a criação. Esse é o motivo de eles serem aptos para o desenvolvimento de celulares de baixo custo e outros dispositivos eletrônicos. Trabalha mais rápido. A arquitetura ARM executa apenas uma operação por vez. Isso faz que ela trabalhe mais rápido. Vale lembrar também que a arquitetura ARM possui menor latência. Isso significa que ela possui um tempo de resposta mais rápido. Recurso de multiprocessamento. Processadores ARM são projetados para serem usados em sistemas de multiprocessamento, onde mais de um processador pode ser usado para processar informações. Arquitetura Load Store. O processador possui uma arquitetura Load Store, na qual os dados são armazenados em vários registradores, com o fim de reduzir as interações entre as memórias. Ele possui instruções específicas de carga, que seria Load, e armazenamento, Store, usados para transferir dados entre a memória externa e o banco de registradores. Circuitos simples. Os processadores possuem circuitos mais simples e, portanto, podem ser usados em dispositivos menores. Escalabilidade. Os processadores ARM podem ser usados em uma grande variedade de dispositivos, desde dispositivos de baixa performance, como wearables, até os de alta performance, como servidores. Dadas as vantagens mencionadas acima, agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens da arquitetura ARM. A primeira é que ele não é compatível com a arquitetura x86, e, portanto, não pode ser usado no Windows. Outra desvantagem é que a velocidade é limitada em alguns processadores, podendo assim causar alguns problemas. O escalonamento de instruções, que no caso seria decidir ordem e tempo que as instruções são executadas para otimizar o desempenho, é mais complicado nos processadores ARM, por conta de algumas coisas como a sua arquitetura RISC e seu pipeline profundo. Os processadores ARM precisam de programadores muito habilidosos por conta da sua complexidade. Vale mencionar também que esses processadores não possuem uma performance tão alta quando comparado a outros processadores. Ele também tem um número considerável de softwares que não são compatíveis com a arquitetura, e são com a arquitetura x86. A função de multitarefas na arquitetura ARM é bem limitada. Isso significa que ele possui uma baixa capacidade de rodar várias aplicações simultaneamente. Alguns softwares dos que rodam na arquitetura ARM não são otimizados para esses processadores, o que pode levar a alguns problemas de compatibilidade e limites de performance. Para concluir, eu sou o Mário, e o que pode tirar de tudo isso é que a arquitetura ARM não é só uma alternativa, ela já é uma realidade cada vez mais presente. Com a necessidade de dispositivos mais portáteis, econômicos e conectados, o ARM se destaca pelo baixo custo, eficiência energética e tamanho reduzido. Isso explica porque ele está em tantos lugares hoje, de celulares a geladeiras, de tablets a fechaduras inteligentes. E à medida que mais dispositivos adotam essa arquitetura, a gente vai vivendo uma tendência de unificação tecnológica, com tudo se comunicando de forma mais integrada. Claro que isso também traz desafios, como o risco de menor diversidade nas arquiteturas, mas o ganho em compatibilidade e simplicidade é enorme. Então, entender o crescimento do ARM é entender para onde a tecnologia está caminhando, um futuro mais compacto, conectado e acessível.